horas, simplesmente conversando conosco mesmo, conversando com o nosso anjo de guarda, conversando com Jesus, conversando com Deus. Boa noite aí também a Marli, que entrou, a Natália, sejam bem-vindos todos vocês. Gente, como vocês devem ter visto, nós vamos iniciar hoje, nesses estudos, a escala espírita. Tá? Nós vamos chamar assim a escala espírita porque Kardec vai colocar ali inicialmente as diferentes ordens de espíritos, mas a gente já vai abordar bem essas ordens, nós vamos abordar cada uma das classes, então nós vamos chamar esse conjunto de aulas de escala espírita, porque nós vamos por diversas aulas estudarmos essa escala. Claro que nós não vamos conseguir numa única noite, sobretudo aí de 30, 35 minutos de conversa, falarmos sobre essa escala espírita. Para vocês terem uma ideia, provavelmente a gente nem inicia hoje, pelas reflexões e algumas características gerais que eu gostaria de trazer para vocês, antes de nós adentrarmos especificamente a própria escala. Tá? Então, a gente vai trabalhar exatamente neste sentido, tá? De buscar primeiro algumas reflexões para começar a eliminar alguns preconceitos e também avaliar sob prismas diferentes, que eu quero apresentar para vocês, como analisar esta escala espírita. Ok? Bom, primeiramente, é interessante nós falarmos sobre aquilo que o próprio Kardec também faz, ou que ele traz à guisa de introdução, como que vai ser avaliado essa escala ou essa classificação dos espíritos. A gente já viu, aqueles que nos acompanham já nos estudos dos outros livros, sobretudo no estudo do livro O Céu e o Inferno, nós analisamos do ponto de vista do céu, do inferno e daquilo que nos aguarda, que nós seremos julgados pela nossa própria consciência de acordo com as nossas qualidades, de acordo com as nossas características, de acordo com as imperfeições que ainda trazemos. Então, a escala espírita ela vai estar baseada e fundamentada exatamente nisso. Boa noite também aqui para a Adriana, boa noite Adriana Valério, né? Adriana e a Adaí, sejam bem-vindos. Então, quando nós vamos falar em escala, ou quando a gente vai falar em classificação dos espíritos, nós vamos ter que analisar, e Kardec fala isso, a questão das qualidades e características que nós possuímos e também das imperfeições que nós temos. Por que é importante, por que é interessante nós avaliarmos isso e não nos esquecermos daqui para frente desses dois pontos, das qualidades e das imperfeições? Porque, gente, quando todas as vezes que eu vou falar, que eu vou comentar sobre a escala espírita, eu gosto de lembrar, porque também Kardec traz isso nas perguntas iniciais e nas noções preliminares, que primeiro, a escala espírita ela é uma escala relativa, ela não é absoluta. A própria criatura humana precisa aprender isso. Absoluto no universo, somente Deus. O resto é tudo relativo. Então a própria escala ela também será relativa. Tá? Então não tem jeito de você falar o fulano está aqui ou ele está ali. Por quê? Kardec vai dizer, eu posso ter características de uma classe, características de outra, características de outra. O mais interessante nesse primeiro momento que eu quero trazer para vocês é exatamente que essa escala ou a nossa colocação ou classificação na escala, ela está relacionada com as qualidades que nós possuímos e com as imperfeições que ainda temos. E aí eu digo que eu acho interessante e importante abordar isso, porque tem algumas pessoas que, talvez por falta de amor próprio, por uma autoestima muito baixa, acha que não pode fazer isso, não pode ser aquilo, não pode estar em tal lugar porque é carregado de imperfeições. Mas não são somente as imperfeições que vai nos colocar neste ou naquele degrau da escala, mas as qualidades que nós possuímos. Então, por mais imperfeito que eu seja, a partir do momento que eu vá buscando adquirir virtudes, que eu vá buscando adquirir qualidades, eu vou estar avançando e evoluindo nessa escala. Então isso é importante, principalmente para aqueles que infelizmente ainda não têm uma autoestima, pelo menos normal no lugar ou elevada.
Então, se eu posso, pelas qualidades e características que eu adquiri, ou as virtudes que eu vou vir a desenvolver, se eu posso, com base nisso, também avançar na escala, que eu então comece a fazer ou a praticar as coisas boas. Por quê? Porque as imperfeições, ainda que eu as possua, é exatamente nesta balança de qualidades, características, virtudes e imperfeições que eu também vou avançando nessa escala evolutiva. Tá? Então é muito importante, na nossa visão, este ponto que Kardec coloca, tá? Então, não é somente pelas imperfeições, são também pelas qualidades e características que eu possuo. Um outro ponto que eu gosto de chamar a atenção é principalmente para nós encarnados, tá? Para os desencarnados é um pouco mais simples, lógico, aquilo que eu vou dizer. Mas para nós encarnados, muitas das vezes é complicado a gente se colocar numa dessas classificações. Talvez, quando a gente falar das ordens, e isso a gente vai falar hoje, nós temos a primeira, segunda e terceira ordem. Quando nós vamos falar das ordens ou da característica das ordens, nós podemos nos colocar dentro destas ordens. Mas quando a gente vai falar de classes, é mais difícil, sobretudo para nós encarnados, fazermos uma análise mais profunda, sobretudo viajando para o nosso próprio inconsciente para identificar as nossas características ou para afastar as nossas imperfeições. Porque não é tão fácil e simples nós nos reconhecermos como pessoas orgulhosas, ou pessoas egoístas, ou pessoas avarentas. Não é tão simples, até mesmo porque existe neste espaço, ou pelo menos entre uma virtude e um vício, diversas nuances. Não é eu pulo automaticamente de um vício para uma virtude, não. Tem todo um processo neste percurso. E este processo eu posso estar no início dele, eu posso estar no meio ou eu posso estar no fim. Então, do ponto de vista humano, material, nós, sem essa autoanálise, sem conseguirmos adentrar ao nosso próprio inconsciente, nós teremos dificuldade de nos posicionarmos ou de nos colocarmos dentro dessa escala espírita, sobretudo das classes. Das ordens, eu vou falar para vocês, pode ser um pouco mais fácil, mas das classes torna-se aí mais difícil. Então, cuidado quando vocês forem fazer essa análise. Opa, onde que eu estou? Qual parte, qual classe que eu estou? Cuidado, para que isso não venha a atrapalhar. Por isso que eu comecei falando o quê? Eu comecei falando para vocês a questão das qualidades e das imperfeições. Porque nós não podemos analisar apenas e tão somente as imperfeições. Nós temos também que colocar na balança as qualidades que nós possuímos, as qualidades que nós adquirimos. Por isso, eu vou tocar num segundo ponto que eu acho importantíssimo, tá? Também. Aliás, gente, eu vou falar muito essa palavra, importantíssimo. Por quê? Porque nessa escala espírita, nós não estamos tratando apenas e tão somente de algumas perguntas e respostas que Kardec colocou nesse livro para nós. Nós estamos tratando aqui de evolução espiritual, que é algo muito mais profundo. Não é apenas e tão somente uma escala para a gente aprender a colocar nós ou os outros nessa classificação. Não, nós estamos falando de evolução espiritual. Então é um pouquinho mais delicado nós tratarmos desse assunto. Então por isso, vocês vão ouvir eu falar que é importante por diversas vezes, ok? Bom, e aliás, né, não existe nada em vão, tudo tem a sua importância. Emmanuel fala sempre isso. E os estudiosos de Emmanuel também. Emmanuel não possui palavras vãs em nenhuma de suas obras, até mesmo dos romances. Sabe aqueles romances que a gente fala assim, poxa, aqui ele deu uma de poeta, ele queria enfeitar. Emmanuel não tinha isso. Ele sempre traz, por trás daquele poema ou daquela forma bonita de dizer, uma informação e uma informação de extrema importância. O que eu queria dizer aqui é como nós podemos encarar essa escala espírita. Lógico que de uma forma geral eu tenho que avaliar do ponto de vista da evolução, mas tem pessoas que vão encarar esta escala espírita apenas e tão somente da classificação. Como que eu poderia me classificar? Como que eu classifico o meu esposo? Como que eu classifico
a minha esposa, como eu classifico os meus filhos, o dirigente do centro, onde que ele está, o padre fulano de tal, em que parte dessa escala ele está, o pastor, ou o meu colega, Não. Muitos, infelizmente, vão encarar a escala espírita sob esse prisma, aonde eu posso me encaixar ou encaixar os outros. Mas, e aqui eu vou abrir um parênteses, isso é interessante, é importante, sobretudo, para aquelas pessoas que vão trabalhar em reuniões mediúnicas. Infelizmente, muitos médiuns que trabalham em casas espíritas, que trabalham com espíritos, não se preocupam muito em aprofundar os ensinamentos da doutrina espírita e, por isso, acabam sendo joguetes de espíritos que estão aí nessa terceira ordem, que nós vamos abordar nos próximos encontros, e achando que são espíritos que estão na segunda ordem, ou às vezes estão até na primeira ordem, o que é muito complicado, porque Kardec vai dizer, não basta, né? Tudo bem, o espírito às vezes aparece, você não tem aquela convivência com ele, e às vezes você não tem como avaliar as suas imperfeições e não tem como avaliar as suas qualidades. A única coisa que você pode avaliar é a sua linguagem, e através da linguagem nós podemos perceber em que ordem os seus espíritos que comunicam conosco se encontram. Então, a gente precisa identificar, por isso, de novo, olha a importância desse tipo de estudo que nós estamos fazendo, da análise mais aprofundada dessa própria escala. Tá? Então, eu posso usar a escala para identificar ou para colocar em determinados trabalhos. Opa, esse espírito, pela linguagem dele, ele não pode pertencer à ordem que ele está falando que pertence. E aí eu já vou ficar mais atento. E aí o meu trabalho vai ser mais produtivo. Eu vou estar muito mais próximo da própria espiritualidade. Porque a gente vai identificar a questão da atração, que está ligado à própria gravidade, lei da gravidade, que está ligado com sintonia. Nós vamos atrair para nós os nossos iguais. São os iguais que se atraem e não os opostos. Ok? Então, essa é uma das formas de nós analisarmos a escala espírita. Mas existe uma outra, como eu estava dizendo, do ponto de vista da evolução. O que eu quero dizer? Opa, onde que eu estou na escala? Eu acho que eu estou em tal ordem. Então, eu preciso fazer o que para alcançar a classe seguinte, para chegar até numa ordem mais avançada? Nós falamos em 3. Kardec colocou de novo. A escala, ou essa classificação, ela é relativa, mas ele fala em 3 ordens. Se eu pelo menos sair da terceira e fui para a segunda, ótimo. Porque na primeira, aí eu já vou dizer para vocês, nós não estamos mais encarnados ou nós não estaremos mais em contato com a matéria. Tá? Fiquem muito cientes e tranquilos quanto a isso. Então, tem pessoas, tem espíritos, já ouvi inclusive médios dizerem, dentro de casas espíritas, então para aqueles que já são aí espíritas, cuidado com isso. Já vi médios dizerem que essa é a última encarnação dele. Se já está aqui, infelizmente, temos que discordar. Não vai ser a última não. Tem muitas outras coisas pela frente. Num planeta de provas e expiações, a sua última encarnação? Então você quer dizer que você é um Jesus, só veio aqui para cumprir uma missão e voltar? E nem Jesus chegou a dizer que era a última dele. Provavelmente ele ainda vai fazer muitas outras obras, muitas outras missões por aí. Ok? Então, do ponto de vista da evolução, que eu gostaria que a maioria de vocês encarassem esse estudo da escala espírita, exatamente para identificar a característica de cada uma dessas classes e buscar desenvolver qualidades, desenvolver ou conquistar virtudes para que vocês se aproximem ainda mais da segunda ordem e, é claro, da primeira ordem. Não importa quanto tempo isso levará. Ok? Então, um pedido que nós fazemos. Encarem a escala, não como uma classificação mas encare ela como uma evolução, sempre mirando coisas que você ainda não possui para possuir, sempre mirando imperfeições que você conseguiu identificar e procurando eliminá-las para estar sempre avançando. Bom, como nós dissemos, Kardec falou, escala é relativa, aí a gente vai falar então dessas ordens. Por quê?
Porque nessa escala relativa, o próprio Kardec vai dizer nessas noções preliminares que entre uma e outra, tanto classe quanto ordem, existe um trajeto, um percurso. Como ela não é uma escala absoluta, não tem como dizer você saiu daqui, agora você já entrou de cá. Você saiu dessa sala, agora foi para outra sala. Não é assim, tão simples, tá? Então existe aí um lapso neste processo, nessa mudança. Mas o que é interessante nós sabemos são as três grandes ordens. Gente, a primeira ordem é exatamente aquela onde estão os espíritos puros. Não se preocupe, por quê? Porque na sequência a gente vai estudar cada uma dessas, inclusive trazendo todas as suas qualidades, todas as suas características. Aqui é só mesmo a título de introdução. Então, na primeira ordem estão os espíritos puros. O que seriam os espíritos puros? Gente, espíritos puros são aqueles que não precisam mais reencarnar. São aqueles espíritos que já conquistaram todo o conhecimento que a matéria poderia lhes proporcionar. Aí até eu posso abrir até um parênteses para falar com vocês. A gente fala em todo o conhecimento que a matéria poderia nos proporcionar. Que tipo de matéria que eu estou falando? Até é estranho, o Haroldo fala de um colega dele, que é cosmólogo, e aí perguntaram para esse colega do Haroldo, você é materialista? Ele virou e falou, olha, materialista não, eu sou ateu. Porque, inclusive, a ciência hoje não é capaz de definir de forma clara, precisa, o que é a matéria. Por que eu estou falando isso? Gente, a ciência já, pelo menos são dados que eles trazem, pode não estar muito precisos, mas serve para a gente ter uma ideia. Ontem a gente falou um pouquinho, daquele videozinho do Cortella, daquilo que nós estamos estudando na Gênese da nossa própria pequenez. Mas existem algumas informações da própria ciência que cerca de 70% do universo é constituído de matéria escura, como eles chamam. 70% constituído de matéria escura. A matéria, do jeito que nós a conhecemos, essa matéria, o mundo palpável, como nós conhecemos hoje, nós encarnados, não representa mais do que 4% do universo. Se a matéria escura, que a gente não tem sequer noção, seriam mais ou menos 70%, e a matéria densa, que é essa que nós estamos em contato, não passa de 4% do universo, então não posso estar falando exclusivamente de conquistar todo o conhecimento que essa matéria densa me proporciona. Eu tenho que buscar o conhecimento de que toda a matéria me proporciona. Por quê? Porque eu vou ter que conhecer e manipular toda esta matéria para eu auxiliar Deus na obra da criação. Não basta só o que a matéria densa me proporciona. Eu preciso de todas as matérias, ou de toda forma de matéria. Então, quando Kardec diz aqui que os espíritos puros são aqueles que não precisam mais reencarnar porque já aprenderam tudo com a matéria, eu estou falando de uma forma bem geral e ampla, e não apenas essa matéria que nós possuímos. Então, se apenas 4% representa essa matéria, aí vocês imaginem a quantidade de conhecimentos que nós vamos ter que adquirir. Correto? Beleza. Então, aí estão os espíritos puros. A segunda ordem, por sua vez, Kardec vai dizer que é mais ou menos isso mesmo. Isaac Newton, nós somos, ou o que nós sabemos é uma gota no oceano. Agora, se der para a gente imaginar, né, Paulo, como é que é essa gota num oceano, aí vocês fazem uma ideia. Tá? Mas, de novo, o Paulo tocou nesse assunto, a gente está falando. Gente, isso não é com o objetivo de nos desanimarmos. Aliás, eu acho que é o contrário. Tem que ser uma motivação
para que a gente busque cada vez mais conhecimento e informação, para nós termos essa certeza de que nós temos tanta coisa para aprender que a gente não pode ficar parado, cruzar os nossos braços e esperarmos. A gente tem que buscar informação e conhecimento, e que essa escala evolutiva, ela é imensa, para não dizer quase que infinita. Então nós temos que galgar esses degraus, a gente não pode parar, não podemos ficar parados, estacionados. Então não é para que isso nos desanime, absolutamente, mas para que isso nos motive a caminhar cada vez mais. Este é o nosso principal objetivo. Bom, o que é ou qual é a principal característica dos espíritos da segunda ordem? A primeira são os espíritos puros, estão lá, não precisam mais reencarnar. A segunda, Kardec usa uma expressão que particularmente ela é fantástica e resume muito bem. É a escala onde estão os espíritos em que a predominância do espírito sobre a matéria é maior. Principal, espírito. Nós vivemos espiritualmente. A matéria, ela é secundária. Ela é importante? É, mas ela é secundária. Há uma preponderância na nossa vida do espírito sobre a matéria. O espírito ou as necessidades espirituais vão falar mais alto para nós do que a matéria. E aí a gente vai ver na característica de cada uma dessas classes para vocês verem que interessante, tá? E aí, é claro, não precisa nem dizer, que eu acho que todo mundo já concluiu. E qual que vai ser a principal característica dos espíritos da terceira ordem? A predominância da matéria é maior do que a do espírito. E aí, é claro, quando a gente fala em predominância da matéria, a gente está falando em, sobretudo, vamos sintetizar na expressão paixão. Exatamente, as paixões são maiores. E a gente fala em paixões, nós estamos falando em todo tipo de vício. Porque os vícios estão relacionados com a matéria. Os vícios não estão relacionados com o espírito. Os vícios não estão relacionados com a evolução espiritual. Vícios relacionam-se apenas e tão somente com a matéria. E aí eu estou falando de ignorância, de desejo do mal. Eu estou falando de qualquer tipo de paixão. A gente vai ver as próprias sensualidade, a avareza. Tá? Todas. Então, esses são, ou esta é a principal característica dos espíritos que estão na terceira ordem. Aqueles, por exemplo, que têm a oportunidade aí de ouvir o Cosme Massi fala muito. O Cosme Massi, a gente sabe, ele é um estudioso das obras de Kardec, e ele gosta muito de citar esse exemplo, né? Para nós descobrirmos qual ordem de espírito nós estamos, basta fazer uma pergunta. Quem nunca sentiu aí, por exemplo, um pouquinho de mágoa, de ciúmes, de inveja, de raiva, de rancor? Aí ele vai citando. Quem nunca sentiu. Se você já sentiu, ainda que seja uma vez, você está na terceira ordem. Por quê? Porque isso faz parte da própria matéria. Isso não é predominância do espírito, isso é predominância da matéria. Tá? Então ele gosta muito de brincar com isso. Quem nunca sentiu, nunca, em momento algum, uma raiva, um rancor, uma mágoa, um ressentimento, qualquer coisinha disso caracteriza a terceira ordem. Repito, a gente vai ver tudo isso com mais detalhes na sequência dos nossos estudos. Kardec vai seguir ainda com algumas noções preliminares, e nessas noções preliminares ele vai falar da questão da sintonia, que a gente já tocou aqui nesse ponto. Por isso, gente, quando fala em sintonia, nós não podemos esquecer a frase de Jesus. Quando se diz que Jesus trouxe para nós todas as informações que nós precisaríamos saber, todas as informações que nós precisaríamos ter, é porque realmente ele trouxe. E a gente está percebendo, não sei se vocês, mas para mim pelo menos fica muito claro, em todos esses estudos que nós estamos fazendo, todas as vezes que a gente fala, por exemplo, nessa expressão sintonia, e aí para eu falar em sintonia, eu já disse aqui para vocês, eu vou repetir, Divaldo, com base justamente nas informações de Joana de Ângeles, e por falar nisso, né, fica aqui mais uma vez o nosso pedido das vibrações
para que ele possa se recuperar da cirurgia. Ele, quando vai falar da diferença dos homens, seres humanos, para os animais, ele fala em pelo menos 4 pontos essenciais. O primeiro deles é a personalidade, que os animais não têm. O segundo é justamente a identidade ou sintonia. O terceiro é conhecimento e o quarto é a consciência. Mas todas as vezes que a gente vai falar em sintonia, todas as vezes que a gente vai falar em identidade, nós não podemos esquecer da frase de Jesus: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Mas não é tão somente onde está que você vai estar lá. Também aquilo que você está sentindo, você está trazendo para cá. Veja, não é só lá onde está que eu vou, não, mas eu trago para cá também. Por isso eu tenho que tomar cuidado com as nossas próprias companhias. As companhias físicas eu posso ver, identificar, fica fácil. Mas as companhias espirituais, muitas das vezes a gente não presta atenção. Essas companhias espirituais vão nos influenciar, por exemplo, na hora do desprendimento, na hora do sono. Eles vão, ou nós vamos acompanhá-los nos lugares que o nosso coração deseja estar. Nós vamos vibrar de acordo com o nosso próprio coração. Eu posso até parecer ou transparecer para a sociedade como uma pessoa boa, mas se o meu coração alimenta qualquer tipo de mágoa, rancor, ressentimento, raiva, desejo de vingança, pronto, o meu coração é quem vai dizer que tipo de espíritos eu estou atraindo, que tipo de companhia que eu estou atraindo para mim. E em especial, eu vou tocar num ponto que Joana de Ângeles fala muito nas suas obras. A própria questão da sensualidade, a própria questão da libido, é algo muito delicado e que, infelizmente, segundo Joana de Ângeles, é um problema que praticamente a humanidade inteira enfrenta. Às vezes, eu posso levar uma vida para a sociedade, uma vida reta, mas por dentro eu não me aguento. Por que Freud explicava, ou as teorias baseadas principalmente nos estudos de Freud, sempre buscam, ou a grande maioria delas puxam justamente para o lado da libido? É porque, segundo Joana de Ângeles, é um dos detalhes que nós temos dificuldade de trabalhar intimamente. Então, a gente vai ver tudo isso depois. Mas eu estou só querendo frisar essa questão que Kardec coloca para nós, essa questão da própria sintonia. E aí eu lembro de Jesus. Se a gente for aprofundar nos ensinamentos do Cristo, nós vamos ver que realmente onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. E aí a gente vai identificar dentro dessa escala espírita quais são os tipos de espírito que eu atraio para mim. Tá? Então, você pode analisar que a sua família ela será constituída de espíritos que possuem características idênticas. E depois você não adianta. Mas um fulano de tal, não, eu não ensinei. Será que você não ensinou? Será que você não exemplificou? Será que você pelo menos não sentiu lá dentro? Você não. Por quê? Porque nós não somos apenas corpo. Um terço da nossa vida, nós estamos geralmente dormindo e o espírito está livre para fazer o que ele quer. Enquanto ele está livre para fazer o que ele quer, quantas pessoas têm a oportunidade de ver justamente o que você está fazendo nesse período? Talvez muitos de nós, talvez não, né? Graças a Deus, a maioria de nós não conseguimos enxergar com a dupla vista o que vai dentro do outro. Porque se nós tivéssemos essa capacidade, eu acho que o nosso mundo seria um caos. Tudo de novo, com base nessa frase. Estou ressaltando que todos os ensinamentos nós vamos encontrar eco lá nas palavras de Jesus. E onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração, vai deixar muito claro para nós essa questão da própria escala espírita e o que nós precisaremos identificar.
ok? Nós não vamos nem iniciarmos essas ordens hoje não, tá? Essa terceira ordem. A gente vai ficar por aqui nessas reflexões iniciais, que eu acho que já tem um material para a gente pensar e refletir bastante até semana que vem, tá? Ressaltando mais uma vez, nós não temos como nos colocarmos de forma absoluta dentro dessa escala. Nós não temos. Por quê? Porque vai ter características, a gente vai identificar, e vocês vão identificar isso, características de cada um de nós em diversas classes. Tá? Então nós não vamos conseguir nos colocar, mas a gente já pode começar a fazer um trabalho de vigília. Esse trabalho de vigília é exatamente o quê? Opa, onde estão ou quais são as minhas imperfeições? Quais são as minhas qualidades? O que eu posso estar fazendo para o outro? Por isso que Kardec diz, Emmanuel fala demais, a questão do trabalho como uma ferramenta importantíssima. Porque quanto mais eu vou trabalhando determinadas coisas, eu vou modificando os meus hábitos e eu vou substituindo as imperfeições por virtudes. É assim que funciona. Não tem mistérios, não tem segredos. A escala evolutiva, ela é dessa forma, vai conquistando as suas virtudes e as suas qualidades. Por isso que Kardec resumiu de uma forma fantástica. Fora da caridade não há salvação. Mas que tipo de caridade? Não é aquela caridade material. Aí a gente vai lá para a questão 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheia. E aí na indulgência vai cair muito essa questão da sintonia que nós estamos falando. Porque eu vejo o defeito do outro, eu já quero criticar, e quando eu passo a ter indulgência, eu falo, opa, peraí, por que isso chegou para mim? Por que ele fez isso? Por que ele agiu dessa forma? Será que eu não agiria do mesmo jeito? Por que eu consegui identificar isso nele? Será que eu não tenho também isso, ainda que seja de uma forma muito sutil? Então a indulgência, ela é fantástica para a gente aprender essa caridade. Então a indulgência também e o perdão das ofensas. Quando eu passo a trabalhar com essas características ou com este BIP que muitos falam, benevolência, indulgência e perdão, eu vou automaticamente conquistando qualidades e virtudes e eliminando imperfeições. Então fique aqui a nossa lição para hoje. E no nosso próximo encontro do Livro dos Espíritos, aí sim a gente já vai adentrar a essa terceira ordem, que é exatamente dos espíritos imperfeitos. E aí a gente vai ver a característica geral e nós vamos ver as características de cada uma das classes dos espíritos que estão aí deixando-se dominar ou influenciar pela própria matéria. Uma boa noite a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela paciência, pela compreensão e, sobretudo, obrigado por vocês fazerem parte dessa família. Como diz a Joana aqui logo no início, quando a gente se conecta, quando a gente para poder pensar e ver que estamos realmente numa família, a gente parece que sente a vibração uns dos outros. E isso é que é importante. E eu tenho certeza que uns podemos ajudar os outros, ou nós podemos nos ajudar mutuamente para atingirmos esse objetivo. Muita paz a todos e que essas bênçãos de Jesus sejam percebidas também por todos vocês.